Olá, meus alunos, mais uma vez aqui, professor Cristiano com vocês, para que possamos dar sequência ao nosso estudo sobre o tema Provas em Processo Penal. Neste vídeo e nos próximos que vão se seguir, nós vamos começar a falar dos princípios aplicáveis ou dos princípios afetos ao tema Provas em Processo Penal. Veja só, quando a gente fala em princípio, nós devemos entender, e aí eu me socorro a uma definição não de um criminalista, mas de um administrativista, professor Celso Bandeira de Mello, que em sua obra definia princípio como um mandamento nuclear que orienta a aplicação de todo um sistema. Considero essa uma das definições mais perfeitas a respeito do que é princípio, não só para definir, mas para entendermos qual a necessidade de estudarmos os princípios afetos e pertinentes a determinada temática. Bom, é impossível para o legislador prever todas as situações e tentar, com essa previsão, regulamentar, através das normas, todas as situações possíveis e imagináveis que possam surgir dentro da relação processual. Em relação ao tema provas também não é diferente. Então todo o conteúdo, toda a temática, é preciso que haja, principalmente aquelas que têm maior importância, como já destaquei, a importância de provas em processo penal, e até para a própria relação processual, é preciso que haja um núcleo de princípios que vão orientar a aplicação dessa norma de modo a tornar essa norma mais flexível e, na verdade, o mais abrangente possível para solucionar um sem número de situações e problemas que vão surgir exatamente na aplicação da norma. Então, nós não pretendemos aqui esgotar todos os princípios ou analisar todos os princípios de processo penal e, de certa forma, nem todos aqueles que tocam diretamente com prova, mas aqueles mais importantes. Dito isso, nós devemos começar então por um dos princípios basilares do processo penal e que tem a sua aplicação no tema provas em processo penal, que é o princípio da presunção de inocência ou também, como alguns outros autores se referem a ele, princípio da não culpabilidade. Veja só, meus queridos, este princípio ele está previsto, ele tem a sua previsão no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Vamos à leitura do mesmo? O artigo 5º, inciso 57 diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí vocês podem dizer, mas este princípio tem aplicação em relação ao tema provas no processo penal? Claro que tem, na medida em que a gente pensa o seguinte, a gente entende o seguinte: formar um juízo de culpabilidade, o órgão jurisdicional para formar esse juízo de culpabilidade, ele vai estar exatamente avaliando toda a prova produzida na instrução processual para emitir esse juízo através da sentença ou do acórdão, no caso de um julgamento colegiado. Não, lembre, o princípio ele é um mandamento nuclear, ele não traz uma regra encaixotada, prontinha, fechada para ser aplicada a uma situação pontual. Uma das características dos princípios é concentrar um alto grau de abstração exatamente para permitir que ele possa ser interpretado e aplicado a um número muito maior de possibilidades, exatamente para poder resolver as questões que vão surgindo, ok? Além do artigo 5º, inciso 57, da nossa Constituição prever esse dispositivo, ele está previsto também no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos e que, particularmente no seu artigo 8º, há diversas normas falando exatamente da persecução penal. Lá no artigo 8º diz assim: garantias judiciais. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa,
Durante o processo, todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a seguintes garantias mínimas. E aí vem uma série de garantias. Mas olha a importância deste princípio. Além dele ele possuir matriz constitucional, ele possui também matriz em uma norma supralegal, ou seja, um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Aqueles que já tiveram aula comigo sobre esse tema sabem da importância e do significado de se referir a uma norma como uma norma supralegal, né? Veja só, agora que eu identifiquei a existência deste princípio, como que eu percebo realmente a sua aplicação em relação ao tema provas no processo penal? Eu me recordo que um jurista já falecido, né, mas ainda bem lembrado nos dias atuais, Júlio Fabrini Mirabete, um autor muito contemporâneo ali da época em que o professor Damásio também, né, já saudoso porque eu perdemos recentemente, mas Júlio Fabrini Mirabete desenvolveu um conhecimento no seguinte, de destacar 3 regras que decorrem do princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade. Júlio Fabrini Mirabete defende que 3 regras se destacam da adoção deste princípio: uma regra probatória, uma regra de julgamento e uma regra de tratamento. Nos interessa principalmente a primeira, a regra probatória, mas me permitam colocar aqui rapidamente estas 3 regras. Regra probatória, o que significa? O nosso sistema processual penal, ao ser ele iluminado pelo princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, traz para o nosso sistema uma regra probatória segundo a qual, né, todo indivíduo goza de um status jurídico de inocência. De um status jurídico de inocência. Professor, mas aquele indivíduo que cometeu um crime. Bom, ele cometeu um fato. Ele cometeu um fato que faz nascer para o Estado o direito do exercício da persecução penal contra esse indivíduo. E esta persecução penal ela é exercida exatamente para buscar desconstituir, através da sentença condenatória, esse status jurídico que esse indivíduo detém, que é o de inocência. E esse status jurídico de inocência será desconstituído a partir do momento em que o Estado profere contra ele uma sentença condenatória, porque aí ele não é mais inocente, agora ele é culpado. Constitui-se o juízo de culpabilidade deste indivíduo. Meus queridos, acompanhem comigo o raciocínio. Para que isso ocorra, para que o Estado consiga desempenhar seu ius puniendi, desconstituir esse estado de inocência e formar o juízo de culpabilidade, necessário que a persecução penal então se inicie, e ela se inicia através, né, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou da queixa-crime pelo querelante. Ocorre que a regra probatória traz um ônus para quem acusa, Ministério Público ou querelante, que há de provar a culpa do indivíduo para que ele efetivamente, portanto, possa ter o seu status jurídico de inocência desconstituído e constituído um status de culpabilidade, porque somente depois disso é que é possível aplicar a pena sobre esse mesmo indivíduo, em tese. Mais à frente nós vamos analisar algumas questões interessantes sobre isso. Mas veja só, simplificando e concluindo essa regra, significa dizer que nós temos 2 partes no processo criminal. A acusação de um lado, querendo a condenação, e a defesa do outro, querendo garantir o status libertatis do indivíduo, ou seja, o estado de liberdade e a sua condição de inocência. Se é o Estado que propõe a ação penal contra o indivíduo, é ônus da acusação provar a sua culpa, de modo que recai sobre a acusação esse ônus de comprovar o fato criminoso, a autoria delitiva, a condição de imputabilidade, né, e toda circunstância a mais que é considerada relevante para a formação do juízo de culpabilidade.
O ônus é da acusação. É bem verdade que um detalhe a gente precisa pontuar. Professor, significa então que a defesa pode cruzar os braços e ficar parada só acompanhando o processo? Não é bem verdade. Há um trabalho importante feito pela defesa. Mas mesmo assim, o ônus de provar a culpa é da acusação. E vocês podem perguntar, e a defesa não tem nenhum ônus? Tem sim. Os fatos constitutivos, né? Ou melhor dizendo, os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ou seja, do direito da acusação, a prova é da defesa. Um exemplo, imaginemos que a defesa sustente a seguinte tese: negativa de autoria. Não foi o réu que cometeu o crime. Por quê? Ele não estava na cena do crime, ele não poderia estar na cena do crime, porque no dia do crime, na hora do crime, o réu estava em um outro local muito distante da cena do crime e o que pode ser comprovado pelo depoimento de diversas pessoas. Essa é a tese da defesa. Bom, quem então precisa convocar essas testemunhas para comprovarem essa situação de que ele realmente não estava ali porque ele estava em outro local, em um outro evento, na presença de outras pessoas? A defesa. Então, de fato, a defesa sim possui o seu ônus, o que tecnicamente a gente poderia dizer que seriam demonstrar os fatos impeditivos, né, extintivos, né, ou que de alguma forma modificam o direito pretendido pelo autor, pela acusação. Mas a regra é que o ônus de provar a culpa do réu é da acusação. Então, realmente percebam que é um princípio que traz um impacto muito grande na dinâmica probatória processual penal. E tanto isso é verdade que a segunda regra que decorre da adoção deste princípio é a regra de julgamento, que tem tudo a ver com a primeira regra, que é a regra probatória, é que a regra de julgamento apregoa o seguinte: na medida em que o Estado, a acusação, o Ministério Público não conseguir comprovar a culpa do réu, ainda que a defesa não tenha conseguido demonstrar a sua inocência, pesando aquele ponto de interrogação enorme na cabeça do julgador, não estou convencido de que o réu é realmente o culpado, mas também não estou convencido da sua inocência. Esgota-se toda a instrução processual e mesmo assim o juiz permanece com essa dúvida. Qual é o comportamento que deve adotar o órgão jurisdicional? A absolver o réu. Essa é a segunda regra que decorre do princípio do estado de inocência. Se o estado da acusação não conseguiu lograr êxito em demonstrar a culpa do réu, ainda que este não tenha conseguido demonstrar a sua inocência, a dúvida deve concorrer favoravelmente ao réu. Por isso que o artigo 386, incisos 2, 5 e 7 do Código de Processo Penal colocam claramente que, quando há dúvida, a sentença deve ser uma sentença absolutória. A terceira regra é a regra de tratamento. Significa dizer que o réu não pode sofrer as consequências da sanção penal antes da sua culpa efetivamente demonstrada e transitada em julgado. Tanto é que, como regra, a principal sanção penal é ainda a pena privativa de liberdade, essa regra de tratamento coloca que o réu não pode ter a sua liberdade cerceada, ou seja, sofrer uma sanção penal privativa da liberdade, antes que haja a comprovação da sua culpa e através, claro, da sua condenação, salvo, excepcionalmente, em se tratando de prisões de natureza cautelar, como prisão em flagrante, prisão preventiva ou mesmo a prisão temporária na fase de investigação, ok? E é exatamente por isso que essas prisões de natureza cautelar são medidas excepcionais, ou seja, elas devem ser aplicadas quando, preenchidos seus requisitos, seja extremamente necessário, o cerceamento da liberdade
do réu ou do acusado para garantir a eficácia da persecução penal, ok? E aqui, meus queridos, mantendo o compromisso de mantê-los atualizados, é que vem uma questão interessante, em razão da recente lei anticrime, né? A tão propagada lei aí do projeto anticrime, exatamente a nossa lei 13.964, que entrou em vigor em 24 de dezembro, né, do ano passado. Essa lei, ela traz aqui em relação ao Tribunal do Júri, particularmente para o Tribunal do Júri, ela traz uma questão interessante. Ela acrescentou uma linha E ao artigo 492 do Código de Processo Penal, basicamente nos localizando ali no momento em que o juiz, no Tribunal do Júri, na sessão plenária do Tribunal do Júri, depois que os jurados já votaram os quesitos, vai proferir a sentença. Na sentença, o juiz, segundo a linha E, mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão, né, em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso que eu estava falando para vocês, da prisão de maneira excepcional, até porque é uma prisão cautelar. Então, se ainda persistir nos motivos que justificaram a decretação da preventiva, aguarda-se o julgamento, né, recolhido ao cárcere. Mas olha o detalhe. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, então não temos dúvida aqui, nós estamos falando de pena, não estamos falando de prisão processual, estamos falando de prisão-pena. Condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Nós estamos tendo essa situação sendo recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, já com votos favoráveis a esse dispositivo pela sua constitucionalidade, e o que me causa espanto, né? Bom, eu sei por que as coisas acontecem como acontecem, mas o que me causa espanto é que essa questão sempre é revisitada pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente com base no artigo 5º, inciso 57, a respeito de qual a abrangência da presunção de inocência, do princípio do estado de inocência, exatamente em relação a essa temática da execução provisória da pena. Nós temos idas e vindas do Supremo nesse sentido, e a última decisão de forma mais recente, sempre por votação apertada, mas a mais recente, é no sentido de que o princípio do estado de inocência consagra o impedimento de execução provisória da pena para os réus que respondem um processo em liberdade. Mas já vimos ministros recentemente se manifestando favorável à constitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Só porque aqui nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida? Crimes do colarinho branco terão outro tratamento? Porque são crimes que não têm violência. O que é violência? Violência é só a violência física? Só aquela letal ao corpo ou à integridade física? E as diversas pessoas que estão perecendo aí no nosso país e em tantos outros países por conta de corrupção? O dinheiro desviado da saúde, da educação, não vão empurrar pessoas para a violência, da criminalidade, ou pessoas não vão padecer por falta de um atendimento adequado de saúde? O que é violência, então? É uma hipocrisia você querer dar tratamento diferente ou uma interpretação esticada a esse dispositivo para dizer que para os crimes violentos, aí pode sim execução provisória da pena, mas para os demais crimes não. Da onde? Qual política criminal que está orientando esse julgamento? Se é que existe alguma política criminal. E aqui eu estou usando o termo na forma correta, política criminal. Não estou falando de politicagem no âmbito do Poder Judiciário. Particularmente aqui é só um desabafo de professor, mas para que vocês percebam a importância desse tema. Claro que a decisão definitiva do plenário ainda não saiu sobre essa questão, mas vamos aguardar. Porque se esse for o posicionamento mais recente do Supremo, eu quero acreditar então que seja realmente um posicionamento que abarque a toda a criminalidade brasileira.
indistintamente, sem distinção de crime violento, não violento, crimes do colarinho branco sim, crimes econômicos não, enfim, não. Se eu entendo que o princípio da presunção de inocência não deve ser lido ou interpretado em considerações absolutas a admitir a pena só depois do trânsito em julgado, que esta política criminal seja aplicada para todos os crimes. De certa forma, eu até entendo que essa é a visão adequada, mas aí demandaria eu fazer um estudo e uma reflexão mais profunda com vocês sobre o que eu entendo da abrangência do princípio da não culpabilidade, coisa que não cabe e não é o propósito nesse vídeo. Numa outra oportunidade eu farei com vocês, ok? Mas eu apenas queria colocar essa situação para que vocês percebam tanto que é atual, sempre atual, falar sobre o princípio do estado de inocência. Aqui o que nos interessa de forma mais particular é o seu impacto em relação ao tema provas em processo penal, ok? Bom, meus queridos, estas eram as principais considerações que eu tinha para fazer para vocês a respeito do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade em relação a temas provas, processo penal, ok? No próximo vídeo nós vamos tratar então do princípio da busca da verdade, o tão chamado princípio da verdade real pelo juiz, ok? Até o próximo vídeo então e um abraço.